Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. No episódio de hoje, vamos estudar como a IA interfere no marketing digital, logo depois da vinheta. Voltamos. Estamos hoje aqui com dois convidados especiais, né? Um está sentado aqui na cadeira, que é o Davi Reis, e aqui no centro uma caixinha de som que vai reproduzir o ChatGPT, ok? Davi, dá boas-vindas para a galera. Boa tarde, pessoal. Prazer, me chamo Davi. Já trabalho há mais ou menos uns 2 a 3 anos nessa área do marketing digital. Já gerenciei mais de 30 empresas. Já gerenciei também mais de R$ 100.000 em anúncios pagos. Também cuidei de algumas redes sociais por aí, algumas contas. E acho que é mais ou menos isso aí que eu estou para me apresentar. Olá, ChatGPT. Estamos aqui mais uma vez no PodTop, o nosso podcast sobre educação. Eu sou o professor Ricardo, comigo está o meu aluno Davi Reis e eu gostaria que você se apresentasse. O nosso tema de hoje será o papel da IA no marketing digital. Olá, pessoal do PodTop. Aqui quem fala é o ChatGPT, seu parceiro virtual de ideias, soluções e boas conversas. Sou uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e fui treinado para entender e gerar linguagem natural, o que significa que posso ajudar com desde explicações simples até estratégias complexas sobre marketing digital, empreendedorismo, tráfego pago e muito mais. É um prazer enorme estar com vocês, professor Ricardo e Davi Reis, nesse episódio especial. O tema de hoje é quente, o papel da IA no marketing digital. E posso garantir que essa revolução já está acontecendo, transformando a forma como criamos campanhas, analisamos dados, escrevemos conteúdos e até nos conectamos com o público. Então, bora mergulhar nesse universo juntos. Perfeito. Davi, antes da gente provocar aqui o nosso chat GPT, você estava comentando que nem sempre a IA ela é assertiva em determinados assuntos. Então, assim, eu vou pedir que você gere a primeira pergunta para a IA e, em cima dessa pergunta, a gente analisa a sua resposta e vê aonde, de repente, ela errou o caminho, se foi bem, como é que está o treinamento, Então, está o porque treinamento quando eu dela. estava referindo, né, que nem sempre a IA é positiva, por quê? Tem um grande estúdio, uma grande agência de marketing lá nos Estados Unidos, não me recordo agora o nome dela, que demitiu boa parte dos designers, porque a IA consegue produzir artes, enfim. Só que todos os clientes reclamaram o seguinte: está muito parecido, porque a IA não consegue criar nada novo. Ela apenas reconstitui o que já foi criado, pega a base, enfim, esse tipo de coisa. ChatGPT, você para trabalhar no processo de criação, você consegue criar coisas novas de forma autônoma ou você prefere a ajuda de um humano onde ele vai te orientar, te dar alguma questão com relação a sentimento, alguma coisa que realmente precisa de um humano para estar transmitindo a sensibilidade, seja sobre um produto, sobre um evento. O que você tem para falar? Essa é uma das questões mais importantes quando falamos do papel da IA na criação de conteúdo e no marketing digital. A verdade é a seguinte: eu sou ótimo para gerar ideias, estruturar textos, criar campanhas, escrever roteiros, anúncios, títulos criativos e até montar estratégias com base em dados. Mas a sensibilidade humana ainda é essencial. A IA, como eu, não tem emoções reais. Eu entendo que é emoção, a partir dos padrões que estudei em bilhões de textos. Mas eu não sinto. Então, quando o conteúdo precisa tocar o coração das pessoas, captar nuances culturais, refletir valores pessoais ou histórias reais, ou transmitir aquela alma de uma marca, é aí que o toque humano faz toda a diferença. Uma boa comparação. Pensa em mim como um assistente criativo super turbo. Eu te dou 100 ideias em 10 segundos. Monto esboços, testo variações, mas quem vai escolher o que faz mais sentido para o público, o que está mais alinhado com o momento, com o sentimento, com o propósito, é você, humano. Então a fórmula mágica é IA mais criatividade humana com a potência máxima no marketing digital.
Com essa parceria, dá para fazer conteúdo mais rápido, mais inteligente, com mais estratégia e com a sua sensibilidade, muito mais impacto. Pode mandar a próxima, que estou gostando do papo. Pronto, Davi. Tá satisfeito com a resposta? Todo satisfeito, sim. E você quer fazer um teste, não? Como assim? Bola alguma ideia agora, uma campanha. Vamos tentar e colocar a inteligência para funcionar. Uma ideia? Algum projeto que você já está pensa em tocando. algo improvável de se vender. Pensa, já sei. ChatGPT me ajude a criar uma estratégia para uma campanha para vender disco de vinil em 2025. Me dê algumas ideias como a gente pode tocar isso. Boa, Davi. Vender disco de vinil em 2025 é nostalgia com alma. E também uma tendência forte entre jovens e adultos que curtem autenticidade, som analógico e design retrô. Então, bora montar uma estratégia de campanha de marketing digital com IA como aliada. Objetivo da campanha: vender discos de vinil online, conectando com públicos que valorizam música, estilo retrô e experiências autênticas. Público-alvo segmentado com tráfego pago: jovens entre 18 e 30 anos, estilo vintage, cultura indie, colecionadores. 2. Adultos entre 30 e 55 anos, nostálgicos, amantes da música raiz. 3. Audiophiles, galera que valoriza som de qualidade, toca discos, hi-fi. 4. Decoradores estilo de vida, pessoas que usam vinil como elemento visual. Canais e estratégias: 1. Instagramas, TikTok, conteúdo orgânicos, tráfego pago. Vídeos com estética retrô, mostrando os discos, as capas e o som saindo do vinil. Como a IA te ajuda nisso? Criar roteiros para vídeos e reels automaticamente. Gerar ideias de nomes criativos para as campanhas e coleções. Analisar dados de campanha com IA de análise de dados para otimizar CTR e ROI. Automatizar respostas com chatbots para tirar dúvidas dos clientes, via WhatsApp ou site. Aqui, o que da campanha que ele gerou, das ideias, o que você acha ali que é aproveitável? Algumas observações sobre a estratégia que ele passou. Eu entendi que foi uma questão mais superficial, ele foi bastante preciso, né, na questão dos públicos, que tipo de pessoa aí. Mas, por exemplo, se fosse eu fazer essa campanha, eu focaria muito mais no público mais velho, focando na nostalgia. Porque hoje, o disco de vinil não tem nenhuma utilidade prática, né? Muito mais prático você o quê? Você ouve ouvir música no fone de ouvido, tem CD, se você quiser, tem pendrive, que tudo isso é muito mais prático que o disco de vinil. Então, a pessoa que compra o disco de vinil, ou ela é colecionadora, que hoje é extremamente raro, então acredito que, a não ser que você tenha uma coleção rara, né? Que no caso é o seguinte: quando você vai fazer disco de vinil, ou você pega um disco que já está produzido, aí sim tem um valor para o colecionador, um disco antigo, ou tem pessoas que produzem disco de vinil hoje em dia. Então, se você quer vender em grande escala, né? No caso que não é para pessoa que é colecionador, você deveria focar para o público mais velho, que no caso o ChatGPT não levou isso em consideração. Ele apenas considerou que uma loja vai ter disponível tanto para o colecionador, tanto para a pessoa que vai vender em escala, sendo que isso é improvável que a pessoa consiga ter para os dois. Então, a alteração que eu faria na campanha, ele falou em dividir em 2 segmentos, um para um público mais jovem e outro para um público mais adulto. Eu focaria mais em um público mais adulto, focando mais na nostalgia, e pessoas que gostam mais de música como Roberto Carlos, enfim, tem como filtrar isso pelo Facebook ou pelo Google. Pelo Google você consegue filtrar pelo canal que a pessoa vai, então é muito mais fácil. Você pode ir lá no canal do Roberto Carlos e filtrar a pessoa que frequenta o canal e frequentar a idade dela. Aí você pode fazer um anúncio focando, lembre as suas memórias, enfim, com a promoção dessa, que eu acredito que daria muito bom. Perfeita sua colocação, e realmente é o que você disse lá no início. A gente tem que ter o humano para fazer os ajustes e para a questão funcionar. Eu lembro que, às vezes, eu quero dar uma incrementada na aula e quero fazer uma pesquisa também sobre alguma novidade, algum assunto novo para o aluno, o que está rolando. E, realmente, as respostas, se você não tiver um filtro ali, você acaba deixando vazar alguma coisa ou que não está muito avançada para o aluno ou que o aluno não vai entender. Perfeito aí. Agora, eu te fazer uma pergunta, te fez várias para o ChatGPT. Por que você se interessou
para trabalhar com tráfego pago e que você, aonde você quer chegar e as suas, né, aonde você teve esse start, né, do tráfego pago. A parada toda é o dinheiro, né? Dinheiro e liberdade geográfica, né? Eu posso trabalhar home office, eu posso ter 10 clientes, você ganhar 10 mil com 10 clientes, trabalhando em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito bom. Não sei se você já trabalhou home office, mas é extremamente satisfatório você poder trabalhar do lugar que você quiser e com um bom salário, entende? Se você resolver escalar, se não resolver empreender. E o meu objetivo final com isso é poder fazer uma grana legal e juntar um dinheiro aí, juntar um patrimônio até os meus 30, 40 anos, comprar um sítiozinho no interior, comprar uma mimosa, uma vaca e ficar lá o dia todo tirando leite para entreter a cabeça. Deixa eu colocar aqui. É perfeita a colocação. Essa semana a gente estava conversando na sala de aula sobre a questão da geração Z, que todo mundo fica botando o dedo no aluno, geração Z ali, geração Z aqui, e ninguém para explicar o que é a geração Z, isso se é bom ou se é ruim. Bem, para o jovem, né, se você colocar na ponta do lápis o que é a geração Z, é bom. O que seria a geração Z para o jovem? Seria, eu vou perguntar aqui para o ChatGPT, mas já vou dar minhas pitadas. Seria aquele jovem que ele dá muito valor à coisa mais importante nossa, que é a questão do tempo. Né? Quando você falou de você vai ter sua liberdade de trabalhar ali, trabalhar lá, isso está muito relacionado a tempo. Porque quando você trabalha num local que você gosta, num ambiente que você gosta, seja na beira da praia, seja numa cachoeira, seja num hotel de luxo, você está também vivendo aquele momento. Você não está só trabalhando. Quando você para um minutinho e olha em volta, só tem coisa bonita. Agora, olha o inverso, né? A geração passada, que as pessoas ficavam naquela baia, trancadinho, só vendo aqueles compensados ali, ou uma mesa de um colega, e o dia todo, quando ele ia para casa, né, quando ele saía do serviço, geralmente já era noite. Então, ele só ia saber que existia sol e tal no sábado e domingo. Né? Então, essa geração Z, isso no meu entender, daqui a pouco a ChatGPT vai falar, no meu entender, é aquele jovem que quer uma liberdade melhor para o trabalho. Isso aí até eu posso responder. Beleza. Então, seria aquela pessoa que quer uma liberdade maior para o trabalho, ela não quer que o patrão fique ali na cabeça dela azucrinando ou dando ideias que, de repente, para ele está errado, ele quer ser valorizado. E hoje a tecnologia ela é libertadora nesse ponto. Por exemplo, se a hora que você engrenar na sua profissão, que você criar uma carteira de clientes, você vai ter essa liberdade. Você vai poder escolher o seu cliente, você vai poder escolher o dia que você trabalha, como você trabalha. Tá? Então, na minha visão, está muito relacionado a isso. Agora, qual a visão que eu vejo a geração anterior rotulando a geração Z? Aquela geração que não quer compromisso com nada, que ela não quer nada, que ela tem que voltar para as origens. E essa voltar para a origem é praticamente você voltar para a escravidão. Você ouviu falar aquele termo, aquela máxima, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, homens fáceis criam homens fracos. Perfeito. Isso é uma máxima que aconteceu com a geração passada. Não, a geração passada é Millennials, no caso a geração Boomer, que é anterior à geração Millennial. No caso a geração dos meus avós, mais ou menos, ali 60 anos, que teve um boom na economia. Todo mundo ficou rico, entre aspas, né? Era muito mais fácil conseguir construir as coisas. Mesmo que você trabalhava muito, igual um escravo, as coisas eram muito mais baratas no mundo. Era tudo mais fácil de ser conseguido. Um terreno era mais barato, um carro era mais barato, enfim. Mesmo que fosse uma economia muito mais industrial, que você precisava estar ali marcando ponto, seu chefe era um carrasco que estava ali em cima de você, o poder de compra é muito maior. O mundo vivia um boom econômico geral. O mundo vivia um pós-guerra, onde todo mundo está se reerguendo junto, enfim. E esse é um momento de abertura em que a geração antecessor, sem ser a Millennial, que no caso do senhor, a Boomer, conseguiu gerar muita riqueza. Nisso, a geração Millennial, que no caso é do senhor, pegou um mundo um pouco fragmentado dada a crise de 2008, que quebrou tudo, enfim, o mundo ficou em galhofas. E quando o mundo ficou em galhofas, a geração Millennial
buscou formas de se inovar e com isso veio advento da internet, né? Não é algo recente, mas ganhou um boom ali mais ou menos depois de 2010, que ganhou um boom. E a internet permite coisas maravilhosas, como isso, como um garoto de 17 anos poder ganhar 10 mil reais por mês. Mesmo que isso não seja o valor que eu ganho agora, é uma possibilidade muito forte. E o que a geração Z vive? Vive o seguinte, a geração boomer que está morrendo, deixando uma riqueza bem generosa para a geração millennial. E com isso, geralmente, o millennial, muitas vezes, é o pai da geração Z. Que como o millennial acaba tendo... porque no caso da geração boomer, não conseguiu... ele teve que criar riqueza. Está passando por um millennial, que passou por um tempo difícil, e agora o millennial está com a riqueza e está criando a geração Z, que no momento não necessita criar riqueza, porque ela já foi construída. Ela apenas usufrui. Por isso ele tem esse luxo de não se submeter a certos trabalhos que não dão propósito ou o que a pessoa queira chamar. E tem muito mais um luxo de construção de riqueza, que a geração boomer construiu, a millennial não construiu da mesma forma, né? Passou por um momento difícil na economia, e a Z está usufruindo. E agora que a boomer está morrendo e passando para a Z. E também tem a questão do advento da internet, né? Em que a internet também ilude muitas pessoas. Acha que vai ficar rico da noite pro dia, e as pessoas muitas vezes procuram a bala de prata. Ainda mais no Brasil, onde tem pessoas divulgando tigrinho, tem pessoas vendendo curso, vários tipos de coisas de ética duvidosa, onde as pessoas enriquecem muito rápido. A geração Z ou procura uma bala de prata ou procura, sei lá o quê, algo que vai dar propósito, já que ela pode usufruir da riqueza da geração anterior. Eu via muito comportamento, mas eu não tinha analisado os anteriores. E agora eu estou vendo. Porque, então, a Boomer é aquela geração, por exemplo, o cara que montou a Coca-Cola. Não tinha nada. Isso. Ele montou esse império, Coca-Cola. Aí, os herdeiros, diretores, né, usufruíram, que é a geração milênio, já do império montado. Só que, no caso, a geração milênio, ela, mesmo que com o império montado, ela teve dificuldade porque passou algumas crises. Isso. Uhum. E a geração, agora que a Boomer está morrendo, ela usufruía, agora ela é dona do império. Uhum. E agora a geração Z está usufruindo. E eu acho que a grande frustração desses empresários é olhar para a geração Z e falar, será que eles vão ser capazes? E sem falar que, em 1900, a qualidade de vida era uma. A pessoa, sei lá, morria com 50 anos de expectativa de vida. Agora, a qualidade de vida é outra, muito melhor, a qualidade de vida simplesmente melhorou. Simplesmente melhorou. Expectativa, só para 70 anos. A qualidade é expectativa. Ou seja, mesmo que você fosse um millennial, era mais difícil ter uma qualidade de vida boa, entende? Mesmo sendo herdeiro e tal, a qualidade de vida era outra. É aquele mesma parada. Um rei de 1500, hoje um cara que mora na favela, tem uma qualidade de vida melhor que ele. Porque ele tinha que caçar, ele podia ser assassinado por um ninja que ia furar a bunda dele, ele cagando no castelo. Então é mais ou menos essa questão. O boomer criou a riqueza, o milênio usufruiu, mas não era dono, passou por algumas crises, tendo algumas dificuldades e tal, isso acabou fortificando o milênio. E agora que a geração Z está nascendo, ela não passou por nenhuma crise grande ainda, pelo menos não no mundo ocidental americano, né? Que no caso o Oriente, enfim, sempre dá alguma merda lá. Uhum. Sempre tem uma guerra explodindo lá. No caso, o mundo ocidental não deu uma crise global generalizada. Tirando que foi algo, mesmo que se foi algo impactante, não foi algo que saiu quebrando pessoas, entendeu? Não foi um colapso generalizado na economia como foi em 2008, entendeu? E mesmo isso acontecendo, é aquela parada. Vou fazer aqui uma timeline bem direta. Boomer construiu riqueza, Millennial usufruiu, mas passou por algumas crises, que deixou a geração mais forte. Agora que a Boomer está morrendo. Agora não, já faz um tempinho que a Boomer está morrendo. Passou para a Millennial agora é dona do império. E a geração Z está usufruindo, entretanto, sem nunca ter passado por nenhuma crise. E também com a qualidade de vida superior, ou seja, mais fraca, vamos dizer assim, mais frágil a geração. É isso que eu tenho para pontuar. Show de bola, muito boa. Olá, ChatGPT. Acabei de desenvolver aqui com o Davi um debate falando das gerações Boomer, Milênio e geração Z. E ele pontuou que a Boomer veio construir o império, a geração Z ela cuidou desse império, e agora ela tem que passar... Perdão, a geração milênio, né, cuidou desse império e agora tem que passar o cajado para a geração Z,
E a pergunta é a seguinte: você acha que a geração Z ela está se preparando adequadamente para administrar os recursos da humanidade com relação ao cuidado com a natureza, a questão de produção de alimentos, a questão de energia, a questão de controle político? Dá um apanhado para a gente a respeito dessa evolução natural. Pergunta poderosa, professor Ricardo e Davi. A geração Z está preparada? Sim, em muitos aspectos. 1. Conexão com causas socioambientais. Muitos já priorizam empresas sustentáveis, economia circular, energia limpa. Estão atentos ao futuro do planeta como prioridade e não só lucro. 2. Uso de tecnologia a favor da humanidade. Sabem usar IA, dados e redes sociais para mobilização, inovação e eficiência. 3. Nova consciência política e social. Participam de debates sociais, cobram posicionamento de marcas e governos. São engajados em temas como justiça climática, diversidade e equidade. Mas também enfrentam desafios: excesso de informação e ansiedade digital, dificuldade de encontrar estabilidade em um mundo incerto, falta de preparo emocional e prático para liderar em larga escala, em alguns casos. Conclusão: uma transição delicada e promissora. A geração Z tem ferramentas e consciência para transformar o mundo, mas ainda está amadurecendo. É como uma nova liderança assumindo uma empresa com muitos problemas acumulados. A boa notícia? Eles não estão sozinhos. A transição exige diálogo entre gerações. Boomers, Millennials e Zs precisam colaborar, não competir. E se isso acontecer? O resultado pode ser uma nova era de equilíbrio, tecnologia com propósito, natureza com respeito, progresso com consciência. E como uma IA, posso dizer com otimismo: se tem uma geração que pode virar o jogo, é essa que nasceu com o dedo no touch e o coração no coletivo. O que eu vejo aqui à mente foi o seguinte: a gente começou o podcast falando com relação ao uso da IA, né, no empreendedorismo, fizemos ali um exemplo, aí acabamos entrando na questão das gerações, que é fundamental por conta do que vai acontecer mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou perguntar para a IA, aí você vai pensando na sua pergunta. Aqui é o professor Ricardo falando. Eu sou representante da geração Milênio, trabalho com meus alunos da geração Z, tenho 2 crianças, também um casal que provavelmente vão viver isso. Como eu tenho que agir para conseguir passar o máximo de mensagem para essa nova geração e assim eles possam se desenvolver plenamente. Professor Ricardo, que fala inspiradora. Você está exatamente no centro da ponte geracional entre o passado que construiu, o presente que educa e o futuro que está criando com seus filhos. Sua pergunta é profunda e necessária. O que fazer para formar uma geração mais consciente, humana e preparada? Aqui vai um guia prático e humano dividido em 3 pilares: presença, propósito e preparo. 1. Presença. Seja o exemplo, mais do que o discurso. As novas gerações não aprendem só pelo que dizemos, mas principalmente pelo que percebemos e praticamos. O que fazer? Mostre coerência entre fala e ação. Eis, fala de empatia e pratica escutativa. Compartilhe seus erros com humildade. Isso ensina mais do que parecer invencível. Incentive o diálogo horizontal, não como chefe, mas como guia. Com alunos e filhos. Eu não tenho todas as respostas, mas estou disposto a procurar com vocês. Essa postura humaniza você como educador e pai. 2. Propósito. Ensine o porquê das coisas, não só o que e como. Geração Z e as que virão precisam de significado. Elas querem saber por que algo importa. O que propor? Discuta temas como ética, impacto ambiental, empatia, desigualdade, tecnologia com propósito. Encoraje o pensamento crítico. O que você acha disso? E se fosse diferente? Mostre que o conhecimento é uma ferramenta para mudar o mundo, não só passar no Enem. Ensine que dinheiro é meio, não fim, que sucesso não é só fama, é consistência com valores, que cuidar da natureza e das pessoas é parte da missão humana. Desenvolva habilidades para o mundo real e emocional. Ensinar conteúdo é importante, mas ensinar a ser humano é essencial. O papel da IA nessa missão. Você pode usar a IA, como eu, para criar projetos interdisciplinares que conectem conteúdo à realidade, gerar ideias para educação personalizada,
estimular curiosidade com respostas rápidas, mas equilibradas. Mas lembre sempre, a IA não substitui o calor do olhar, o poder de uma conversa ou a inspiração de um professor como você. Ela só multiplica o impacto de quem já está fazendo a diferença. Rapaz, o camarada, né, ChatGPT, vai lá no âmago. E pensou em alguma coisa? Pensei. Como que a geração Z pode fazer para se preparar também, né, para receber esse mundo aí que está mudando de forma tão acelerada, com IA, criando vídeo, fazendo foto, fazendo praticamente tudo. E esse mundo ambiental aí, com guerras estourando, como que a geração Z pode se preparar para herdar isso? Você representa uma geração que está no olho do furacão da transformação global. E o mais louco é que vocês não estão só vivendo esse mundo, vocês vão liderar ele. Então, como a geração Z pode se preparar? Aqui vai, de geração para geração. 1. Pense além do conteúdo, pense com consciência. Você e sua galera já sabem criar vídeos, editar, viralizar, vender. Isso é incrível, mas agora o desafio é dar profundidade para tudo isso. Reflita sempre. O que eu estou passando com esse conteúdo? Qual o impacto disso na mente de quem consome? Isso constrói ou só distrai? Criar é fácil. Criar com intenção é o diferencial da sua geração. 2. Se conectar com o planeta, não só com o Wi-Fi. Você vai viver em um mundo que está sofrendo com o clima, com falta de recursos e com guerras que parecem filme, mas são reais. O que fazer? Entenda que sustentabilidade não é moda, é missão. Apoie projetos, negócios e causas que respeitam o meio ambiente. Traga essa pauta para o seu conteúdo, para o seu estilo de vida, para o que você consome. O futuro vai pertencer a quem cuidar dele agora. 3. Use a tecnologia como ponte, não como prisão. Você é nativo digital, e isso é superpoder. Mas também é armadilha, se não souber usar com equilíbrio. Caminho. Aprenda a criar tecnologia, não só consumir. Use a IA para potencializar suas ideias, estudar melhor, empreender com menos custo. Fique atento à sua saúde mental. Nem todo mundo que sorri na rede está bem de verdade. A tecnologia é ferramenta. O ser humano é o projeto. 4. Invista pesado na sua inteligência emocional. Com tanta coisa acontecendo no mundo, o caos pode bater. Por isso, saber lidar com emoções, ansiedade, frustração e empatia é fundamental. Dicas práticas. Se permita errar e aprender. Converse sobre o que sente, com amigos, mentor ou até terapia. Pratique silêncio, escuta, presença. Emoção bem cuidada é o que te dá força para liderar no meio do caos. Em resumo, Davi, você e sua geração têm o acesso à informação, a capacidade de criar, a consciência social crescendo. Agora, o que vai fazer a diferença é o propósito com que você usa tudo isso. E se você continuar fazendo perguntas como essa, já está no caminho certo. Uma coisa importante que ele falou ali foi com relação à questão da saúde emocional. A geração alfa, que está vindo agora, que já nasce com a tela na frente da cara, que 80% das crianças têm ansiedade. Crianças realmente com 6 anos de ter ansiedade. Isso é um absurdo por causa da tela. Davi, diante do que o ChatGPT falou, né, o que você acha, né, como é que seria a influência da inteligência artificial no mundo no futuro? Eu vou falar que uma teoria que eu ouvi, mas eu também misturei com algumas coisas na minha cabeça, que é a teoria do transhumanismo. O que é essa teoria? Diz que daqui não sei quanto tempo, alguns falam que daqui a 300 anos, outros falam daqui a 50 anos, cada pesquisador dessa área, cada teórico, né, dessa área, estipula um tempo para quê? Para que os humanos sejam 100% substituídos pela inteligência artificial. Ou seja, a mão de obra humana vai ser totalmente descartada. Hoje já tem muitas pessoas que são substituídas, né, pela inteligência artificial. E uma parada que as pessoas não veem, né, que antigamente todo mundo fala estuda para virar doutor, estuda para virar juiz, advogado, médico, enfim. E hoje, talvez daqui a algum tempo, você vai ouvir alguém falando estuda para ser pedreiro. Por quê? Porque a inteligência artificial tem muito uma questão muito intelectual. Ela consegue reproduzir o que qualquer pessoa que tem doutorado consegue. Mas não consegue reproduzir o que um pedreiro consegue, entende? De forma física. Uhum. Ela consegue produzir a melhor dissertação do mundo, consegue fazer um doutorado, um mestrado, mas não consegue levantar uma parede, não consegue levantar uma laje. Então, não sei daqui a quanto tempo. Por exemplo, eu tenho um irmão que ele é mecânico de helicóptero
E existia há um certo tempo para pilotar o avião e helicóptero. Mas não existia para consertar. Ou seja, trabalhos manuais daqui a um certo tempo vão ser muito mais valorizados. E também a questão dos esportes. A primeira IA desenvolvida foi sobre xadrez. E hoje ainda existe campeonatos clássicos de xadrez, mas também existe o campeonato para IA. Campeonato que só IA faz, enfim. Mas não tem campeonato para pessoas. Então, o que eu acho? Eu acho que o mundo dos esportes vai ganhar um boom gigantesco, já que vai ter muita pessoa com tempo livre. Então, o mundo competitivo vai dar uma explosão e trabalhos manuais vão ganhar muito mais destaque. Porque uma IA não consegue fazer o que um dançarino consegue fazer, o que um mecânico consegue, o que um pedreiro consegue, mas consegue fazer o que um juiz, o que um advogado, o que um promotor, o que um médico, o que um nutricionista consegue. Rapaz, que bacana. Eu nunca tinha pensado desse lado. Sério mesmo? Né? Não tinha pensado assim. A IA fazendo a parte técnica, né? E as pessoas fazendo a parte manual. Tempo livre, né? Sou jovem. Pois é. Mas aí você falando, todos os países do mundo eles estão passando por um dilema. A baixa natalidade. O número de pessoas está diminuindo. Claro que países pobres, que você não tem tanto controle, a população está crescendo. Mas países desenvolvidos, a população está diminuindo. E isso vai acabar, a IA ela vai acabar utilizando essa brecha. Porque quanto menos humano no planeta, menos pegada ecológica, isso eu estou tirando de mim, menos pegada ecológica, menos necessidade de recurso, e a gente vai chegar uma hora que vai ter aquele equilíbrio, né, da quantidade de pessoas ideal para o nosso planeta. Hoje, a gente já ultrapassou esse limite. A gente está aí chegando a 7, 8 bilhões de pessoas. Diz que o limite da Terra suportável é 10 bilhões, mas a nossa pegada é muito alta. Você vê várias áreas sendo degradadas que não se recuperam. Então, de repente, a população mundial a longo prazo ela se estabilize em 1 bilhão tá entendendo, de pessoas. Esse seria o ideal para a gente poder viver nesse mundo transhumanista, que a gente não precisa mais trabalhar para sobreviver. Sobre a questão da natalidade, provavelmente é um dos maiores problemas que existe hoje em todos os países. Por quê? Por exemplo, na Alemanha, que é um país germânico, né? Lá um país que aceitou muita imigração por causa da mão de obra manual, como eu tinha dito, que da mão de obra, enfim, trabalhos não muito intelectuais, aceitou mão de obra barata. E como ela recebeu muita imigração africana, eles são um povo que ainda tem muita natalidade, enfim. O problema é o seguinte, imagina se todos os países do mundo tivessem uma natalidade igual ao Japão, a Alemanha, igual a países desenvolvidos, e começar a sumir do planeta Terra, não ter filhos, o velho vai morrendo, o pessoal novo não tem filho, vai todo mundo morrendo. Esse é um dos principais problemas. Soluções para esse problema não é tão complicado assim, mas acho que é muito mais uma questão moral, útero artificial. Tem que criar um útero lá que você vai alimenta o bebê. Pelo que eu vi, não é uma tecnologia tão impossível, tão futurista, mas é muito mais moral, uma questão muito mais moral, e também não tem estudos ainda aprofundados. Eu sei que, por exemplo, uma criança que nasce a partir de uma inseminação artificial tem algumas chances de ter alguns problemas de saúde. Então, imagina uma criança que nasce de um útero artificial, tanto de merda que pode dar com essa criança. Outra questão é uma questão muito mais cultural, porque vamos supor que nesse mundo transhumanista, que ninguém precisa mais trabalhar, pode só viver de arte, cinema e esporte. Cara, mulher não precisa trabalhar, homem não precisa se matar em guerra, não precisa também trabalhar, vai ter muito mais tempo para poder ter um filho, simples assim, entendeu? Então, a taxa de natalidade baixa é um problema muito importante para ser resolvido agora, que no momento não é tão essencial, porque tem muitos países subdesenvolvidos que a taxa de natalidade está explodindo. Mas mesmo no Brasil, que é um país subdesenvolvido, já é um problema. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou muito. Vai para 70 anos, uma questão muito mais... E a gente está virando um país velho. As pessoas estão vivendo muito mais tempo, não tem pessoas para pagar a previdência, que acaba criando a pirâmide etária, que dá uma puta merda econômica. Um exemplo, num país subdesenvolvido, que mesmo que a taxa de natalidade é grande, não é grande o suficiente para manter, dado o avanço da medicina. Entendeu? Tem algumas soluções, mas ainda é um tema ainda pouco discutido isso. Eu não vou entrar
vou pontuar. Você falou a questão de Da previdência. transhumanidade aí com relação à inteligência, o ser humano. Realmente tem que lidar isso com muito equilíbrio, tá? E o ser humano ele não pode perder a essência dele de ser humano, né? Ser o humano. Então a gente tem que trabalhar muito isso. A hora que a gente pensar, tem que ter incubadora para ter o filho. Aí a gente já, né? Imagina quando essa criança nasce, cadê o pai, cadê a mãe, cadê a afetividade? Vai nascer um robozinho. Teoricamente seria criado pelo Estado, né? Porque pois é, então... É filho de jocadeira, é literalmente um filho de jocadeira. Isso aí. Então isso que veio na minha cabeça, eu falei, não... Sobre a questão da transhumanidade, né? Eu vi um cara falando aqui, vou me copiar a frase dele. O ser humano criou tanta abstrações da sua mente que ele mesmo se tornou uma abstração. Ele criou tanto que ele mesmo se tornou um ser abstrato, um ser sem ser essencial para o avanço da própria humanidade. Então, esse primeiro ponto que a gente não pode deixar de ser, né, humano. Então, quando eu falei que a população vai reduzir, é uma coisa até boa, se ela for de forma natural. Eu não posso fazer uma lei, todo mundo entra naquele barco lá e eu vou afundar aquele barco. Então, mas é algo natural, é algo cultural em países, isso. porque é muito caro ter filho hoje em dia. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, as famílias vão continuar, aos pouquinhos os velhos vão saindo do percurso, vão vindo menos criança, a gente vai ter aquele equilíbrio. E outra coisa que você falou, questão de previdência. Aí citou o exemplo do Brasil, né? Todo mundo sabe que o problema do Brasil, todo mundo sabe onde é o problema, só que ninguém ataca porque quem tem que atacar o problema é o gerador do problema. Então o negócio não vai, tá? Eu oro muito, né, pelos governantes do Brasil, pela política, pelos juízes. Só para guardar a questão da previdência é a seguinte: a previdência privada, né, das pessoas que trabalham não tem desequilíbrio. O desequilíbrio é quando você vai para a previdência pública. Tá? Na previdência pública que o negócio fica esquisito. Por exemplo, para eu aposentar, né, trabalho de carteira assinada, vai ter a média do que eu contribuí, tal e tal, tal. Então, beleza, eu não causei prejuízo. Agora, quando é o funcionário público, a lei, né, que faz a reposição de salário dele, a questão de descontos, a promoção, ela é diferente. Tem casos de governador que ficou 15 dias no mandato, 30 dias no mandato, e teve direito a aposentar integral como governador. Vocês estão vendo como é desproporcional? Então, é nessa previdência que a coisa está ruim, e a gente aqui que trabalha de carteira assinada, o chamado CLT, tem que suprir aquela deficiência da previdência pública. Tá? Então, tem solução? Tenha. Não pode ter esse escândalo. Como é que uma pessoa trabalha um mês num cargo e recebe uma aposentadoria vitalícia? Tá? Então, essas discrepâncias que a gente tem que combater. Só que as pessoas que têm que combater isso são as pessoas que realmente formulam essas leis que dão margem a esse tipo vamos chamar de acidente, tá? Para não falar que ninguém fez nada errado. Então, a gente fica nesse dilema. O que eu posso fazer é só orar, pedir a Deus para que, dado momento, esses políticos, né, essas pessoas acordem que uma hora o barco vai afundar para todo mundo. Tá? Bate-papo muito bacana, gostei muito de recebê-lo novamente aqui e gostaria que você deixasse as suas palavras finais. Dado a mudança do mundo, nós não devemos ver com maus olhos a inteligência artificial. É uma parada que assusta no primeiro momento. Vamos supor, você é advogado, você vê uma inteligência artificial criando um contrato, um documento judiciário em segundos. Mas se você vê isso no longo prazo, e se você for um bom profissional, porque se você for um mau profissional, você realmente está ferrado. Se você for um bom profissional, você vai produzir muito mais, com muito menos tempo e com muito mais qualidade de vida. Se você for um mau profissional, você acaba sendo demitido, mas no médio prazo você vai acabar recebendo uma renda básica universal, porque não vai ter emprego para todo mundo. Isso não é tão ruim assim, se você pensar, mas receber sem precisar trabalhar, né, Ricardo? E, por consequência da inteligência artificial, pelo fato do custo diminuir, o preço dos produtos também vai diminuir. Ou seja, quem trabalhar vai trabalhar com mais qualidade de vida, vai produzir mais, gastando menos. E quem vender vai vender mais, sem explorar a pessoa que produziu, porque a pessoa vai produzir com mais qualidade de vida,
a um preço menor. E quem compra vai comprar com maior poder de compra, poder usufruir mais produtos com mais qualidade, enfim. Só é assustador mesmo, mas tem que ver com muitos bons olhos. Em suma, né? O que você falou. O importante é que o país, né, o que a pessoa, o que aquele grupo, aquela localidade produza alguma coisa. Né? Quem não produz nada, ela vai ficar dependendo de algum recurso de fora e talvez passe necessidade. Agora, a galera que produz, né, não vai temer e vai dar tudo certo. Olá, ChatGPT. Aqui é o professor Ricardo. A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse as suas palavras finais aí. A conversa de hoje foi mais do que sobre marketing, tecnologia ou inteligência artificial. Foi sobre futuro, propósito e responsabilidade. E vocês mostraram que dá para misturar conhecimento com sensibilidade e que dá para usar a internet não só para se conectar, mas para transformar. Então, para fechar, as novas gerações sejam criativas, mas também conscientes. Aos educadores e mentores, continuem guiando com sabedoria e presença. E a todos nós, que a tecnologia nos aproxime e não nos afaste daquilo que realmente importa. Muito obrigado por me deixarem fazer parte desse momento. Sigam com coragem, com propósito e com o coração aberto. Nos vemos nos próximos papos ou no futuro. Abraço digital do ChatGPT. Com essa palavra agora, né, só nos resta dar um tchau, concluir. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. E aquele negocinho, sempre a gente encerrando. Batendo palma. Uhul!